Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula passada, a gente viu, então, algumas características políticas, de certa forma econômicas, ao falar do café, né, ali do período regencial. Vimos que é um período de extrema instabilidade política no Brasil, em que vai acontecer diversas revoltas, né? Vimos também que esse período é dividido aqui em termos administrativos em algumas regências, então nós vamos ter primeiro a regência trina provisória, depois a regência trina permanente e depois, a partir do ato adicional de 1834, que é um grande ato de avanço liberal desse período, teremos a regência una de Diogo Feijó e depois de Araújo Lima, né? Falamos, então, que é um período em que a gente pode considerar, de certa forma, uma experiência republicana por conta desses avanços liberais, dessa descentralização, desse caráter de provisoriedade estabelecido principalmente a partir das regências unas, tá? Na aula de hoje, então, nós vamos ver as revoltas, né? Quais foram as revoltas que aconteceram ao longo desse período regencial, ao longo desse período de instabilidade, nesse período aqui em que não existia um imperador, e sim algumas pessoas, alguns políticos que estavam administrando o Brasil até que ele pudesse atingir a maioridade, mas que no final das contas, como eu já adiantei para vocês lá na aula passada, isso não vai acontecer, né? Ele acaba tendo que adiantar a sua maioridade para não perder o trono, uma vez que ali, a partir da regência una de Araújo Lima, principalmente, né, e de todo o desenrolar, na verdade, desse período regencial, dessas revoltas regenciais, faz com que ele sinta que o seu trono estava sendo ameaçado. Então, ele, juntamente com alguns grupos políticos, né, alguns apoiadores, vão aqui decretar, vão realizar esse golpe da maioridade, adiantam a maioridade do Dom Pedro II, né, que vai se tornar Dom Pedro II, isso em 1840, tá bom? Instalando aí, começando o segundo reinado. Mas antes disso, então, vamos ver essas revoltas regenciais. Como eu disse para vocês, cada uma delas tem as suas motivações, mas todas elas estão ligadas aqui a uma insatisfação em relação ao governo, à forma como estava sendo conduzido desde, inclusive, o primeiro reinado, né? Além do mais, essas revoltas que acontecem no Brasil sinalizam, inclusive, uma falta de unidade territorial que existia ainda nesse período imperial. Ou seja, as regiões não tinham uma noção de que elas pertenciam todas a um território, a uma só nação. Essa construção da identidade nacional, ela vai acontecendo aos poucos aqui nesse período imperial, mas vai acontecer de fato, vai ser investido, digamos assim, nós conseguimos construir melhor essa identidade nacional, principalmente na Primeira República, tá bom? Até então, aqui nesse período regencial faltava essa noção de unidade territorial, então por isso também era um outro fator que contribuía para a eclosão dessas revoltas, tá? Que motivavam essas revoltas. Seguindo aqui na nossa apresentação, então nós vamos falar sobre essas revoltas, né? Aqui um mapinha interessante que nos mostra onde aconteceram essas revoltas. Então nós tivemos revoltas no Pará, no Maranhão, na Bahia e em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Tivemos, então, a cabanagem lá no Pará, que vai de 1835 até 1840. A balaiada no Maranhão, que vai de 1838 até 1841. A sabinada na Bahia, que vai de 1837 a 1838, e aqui na Bahia não tem nesse mapa, mas ainda aconteceu também a revolta dos malês, nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, e os farrapos, ou farroupilha, que foi de 1835 até 1845. Foi a maior, a mais longa dessas revoltas, que inclusive entrou aí no segundo reinado, né? Depois de 5 anos de estabelecido o segundo reinado, que aconteceu o golpe da maioridade, ainda vai estar acontecendo a farroupilha,
tá? Vamos falar sobre ela também daqui a pouquinho. Tem um seriado aí, uma novela para indicar para vocês que conta um pouquinho sobre a história da Farroupilha. O agravamento da situação econômica e o anseio das camadas populares e média por uma maior participação política vão gerar revoltas em vários pontos do país, sempre esmagadas com rigor pelas forças governistas. Então, pelo Exército Imperial, pela Guarda Nacional, lembrando que a Guarda Nacional foi criada ali dentro desse período regencial, foi de certa forma uma medida de descentralização do poder, né, juntamente com o Código Criminal também simboliza aí essa maior autonomia para as autoridades locais para reprimir essas revoltas que estavam acontecendo ao longo de todo o período regencial. Seguindo aqui, vamos falar primeiro sobre a cabanagem, né? A cabanagem que aconteceu, a gente fala no Pará, mas naquele período era chamado de Grão-Pará, tá bom? No início do período regencial, a situação da população pobre do Grão-Pará era péssima. Mestiços e índios viviam na miséria total, sem trabalho e sem condições adequadas de vida. Os cabanos, que eram como eles chamavam, sofriam em suas pobres cabanas às margens dos rios. Essa situação provocou o sentimento de abandono em relação ao governo central e, ao mesmo tempo, muita revolta. Percebam, meninos, quanto era distante, né, esse Grão-Pará, né, ali do Rio de Janeiro. Era não, né, continua sendo, mas naquele período não existia os meios de transporte, né, a comunicação como existe hoje. Então, isso dava a entender que o Grão-Pará estava abandonado, né, e isso agravava muito a situação, principalmente ali dos cabanos, tá? E esse é o nome, inclusive, que vai dar, né, aí o nome da própria revolta, né, a cabanagem. A cabanagem explodiu, então, no Pará, região frouxamente ligada ao Rio de Janeiro. A estrutura social não tinha aí estabilidade de outras províncias, nem havia uma classe de proprietários rurais bem estabelecida. Era um mundo de índios, trabalhadores, escravos e dependentes, e de minoria branca, formada por comerciantes portugueses e uns poucos ingleses e franceses, né? Isso é uma citação do Boris Fausto. Então, a cabanagem é uma revolta popular que acontece aqui nesse período regencial e demonstra aí essa insatisfação com esse abandono, né? Essas pessoas que estavam ali no Grão-Pará, esses cabanos, sentiam aí um abandono e eles estavam numa situação de miséria. E isso ocasionou essa revolta que foi duramente repreendida por todas as forças que o Império poderia, né, que o período regencial poderia repreender. A Guarda Nacional, mercenários e o Exército Nacional Imperial. Contando com o apoio, inclusive, de tropas mercenárias, como eu disse para vocês, mercenários europeus, o governo central brasileiro usou toda a força para reprimir a revolta que ganhava cada vez mais força. Após 5 anos de sangrentos combates, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta. Em 1840, muitos cabanos tinham sido presos ou mortos em combate. A revolta terminou sem que os cabanos conseguissem atingir seus objetivos. Então, por mais que a revolta tenha acontecido durante um bom tempo, eles terminam essa revolta, ela acaba sendo repreendida sem que eles tivessem tido resultado em suas reclamações, tá? Em suas reivindicações. A Sabinada, então, né, foi uma revolta feita por militares, integrantes da classe média e rica da Bahia, então, portanto, uma revolta regencial, mas elitizada, de certa forma, né? A revolta se estendeu entre os anos de 1837 e 1838. Os revoltosos eram contrários às imposições políticas e administrativas impostas pelo governo regencial. Estavam profundamente insatisfeitos com as nomeações de autoridades para o governo da Bahia realizadas pelo governo regencial. Aqui é importante a gente dizer que essa revolta acontece ali já na regência Una de Araújo Lima, que discordava dessa maior autonomia das províncias, tá bom? Queriam mais autonomia política e defendiam a instituição do federalismo republicano,
sistema que daria mais autonomia política e administrativa às províncias. O governo central, sob a regência ainda do regente Feijó, enviou tropas para a região. O governo central, sob a regência de Feijó, enviou tropas para a região e reprimiu o movimento com força total. A cidade de Salvador foi cercada e retomada. Muita violência foi usada na repressão. Centenas de casas de revoltosos foram queimadas pelas forças militares do governo. Entre revoltosos e integrantes das forças de uma rebelião do período regencial, ocorreram mais de 2.000 mortes durante a revolta. Mais de 3.000 revoltosos foram presos. Assim, em março de 1838, terminava mais uma revolta do período regencial. Então, olha só, a Sabinada, diferente lá da cabanagem protagonizada, feita pelas pessoas pobres que viviam naquela região, que estavam ali inconformadas, cansadas pela miséria e pelo descaso da administração central. Já que na Sabinada é uma revolta mais, digamos, elitizada, protagonizada pela classe média rica da Bahia, por militares que discordavam aí, que estavam insatisfeitos pela forma como estava sendo conduzido esse período regencial. Mesmo tendo esses avanços liberais, eles discordavam e pediam mais autonomia para as províncias. E isso foi o que motivou a revolta ali na Bahia, especificamente falando em Salvador. Obviamente, o governo ali da regência reprimiu duramente essa revolta, deixando vários mortos e prenderam várias outras pessoas também para conter, para abafar e retomar o poder de Salvador, tá bom? Outra revolta, ainda na Bahia, que é extremamente importante, é a revolta dos malês. Essa revolta, ela é muito importante para a gente porque foi a primeira revolta protagonizada por negros, né? Uma revolta que tem por base aí outras motivações que não apenas o descaso do governo central ou a forma como estava sendo conduzido o governo regencial. Por uma vez que a revolta dos malês tem um cunho religioso por trás disso também. Olha só, a revolta dos malês foi um movimento que ocorreu na cidade de Salvador, província da Bahia, entre os dias do dia 25 e 27 de janeiro de 1835. Então, diferente das demais, que duraram anos, a revolta dos malês durou pouco tempo, apenas alguns dias, até porque não tinham tantos adeptos, e eles não tinham tanta força, muito diferente, por exemplo, da Sabinada, que mesmo assim foi repreendida. Os principais personagens dessa revolta foram os negros islâmicos. Apesar de livres, sofriam muita discriminação por serem negros e seguidores do islamismo. Os revoltosos, cerca de 1.500 revoltosos, estavam muito insatisfeitos com a escravidão africana, a imposição do catolicismo e com o preconceito em relação aos negros. Portanto, tinham como objetivo principal a libertação dos escravos, queriam também acabar com o catolicismo, o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica. Então, olha só, vamos entender. A revolta dos malês, e aí o nome de certa forma, em homenagem ao Império de Mali, lá do continente africano, tá? Essas pessoas que vieram, principalmente do Reino de Mali, eram muçulmanas, porque os muçulmanos, tiveram ali o domínio daquela região. Quando eles chegavam aqui no Brasil, mesmo sendo escravos, eles começam a ter e sofrer uma certa imposição em relação ao catolicismo, apesar deles terem, de certa forma, uma liberdade para seguir a sua religião, começa a acontecer e é óbvio que isso acontecia, com muita frequência, o estabelecimento do catolicismo ali na cabeça, ali na religião dessas pessoas, desses escravos. E essa revolta traz à tona, então, essa insatisfação desses escravos com a escravidão em si, com a falta de liberdade deles proferirem o culto, ou a religião que eles quisessem.
tá? Então, dentre outros fatores, eles lutavam contra esses dois objetivos e, como está aqui descrito no final, eles queriam também, além de acabar com o catolicismo, queriam o confisco dos bens dos brancos e mulatos e a implantação de uma república islâmica. Como eles eram em pequeno grupo, né, em pequeno número, não tinham forças, eles foram repreendidos, né, foi uma revolta que foi repreendida facilmente pelas tropas imperiais. Tá? E isso aconteceu porque uma mulher contou o plano da revolta para o juiz de paz de Salvador. Os soldados das forças oficiais conseguiram reprimir a revolta. Bem preparados e armados, os soldados cercaram os revoltosos na região da Água dos Meninos. Violentos combates aconteceram. No conflito, morreram 7 soldados e 70 revoltosos. Cerca de 200 integrantes da revolta foram presos pelas forças oficiais. Todos foram julgados pelos tribunais. Os líderes foram condenados à pena de morte. Os outros revoltosos foram condenados a trabalhos forçados, açoites e degredo, ou seja, enviados para a África, né, de volta. O governo local, ou de volta, ou assim, né, já estavam aqui há muito tempo, muitas vezes, né, que adquiriram essa religião com o passar do tempo, e eles tinham que voltar lá para a África sem ter ninguém lá mais, né, porque fazia muito tempo que essas pessoas estavam aqui, muitas vezes eram inclusive brasileiros já e não mais africanos. O governo local, para evitar outras revoltas do tipo, decretou leis proibindo a circulação de muçulmanos no período da noite, bem como a prática de suas cerimônias religiosas. Outra revolta desse período regencial foi a Balaiada, né? Revolta popular ocorrida no Maranhão entre os anos de 1838 e 1841. Grande parte da população pobre do estado era contra o domínio econômico de um grupo de fazendeiros da região. Estes fazendeiros comandavam a região e usavam a força e a violência para atingirem seus objetivos. O governo maranhense organizou suas forças militares, passou a combater fortemente os balaios. Com a participação de muitos escravos fugitivos, prisioneiros e trabalhadores pobres da região, os balaios conseguiram obter algumas vitórias no início do conflito. Então, é uma das revoltas que ocorreram no período regencial que tiveram, de certa forma, alguma vitória, mesmo que seja ali no começo. Né? O coronel Luiz Alves Lima e Silva foi nomeado pelo Império como governador da província do Maranhão com o objetivo de pacificar a revolta. Após perder a vila de Caxias, o comandante dos balaios, Raimundo Gomes, se entregou às tropas oficiais. E em 1841, já com o movimento enfraquecido, muitos balaios resolveram se render, aproveitando a anistia concedida pelo governo. Em 1841, o líder Cosme Bento foi capturado e enforcado. Era o fim da revolta. E mais uma revolta, né, assim como a Farroupilha, que ainda entrou aí nesse período do Segundo Reinado e foi resolvida após a implementação e a coroação de Dom Pedro II, tá? A última revolta é a Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha. A Guerra dos Farrapos foi um conflito regional contrário ao governo imperial brasileiro e com caráter republicano. Ocorreu na província de São Pedro, do Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Sobre essa revolta, meninos, tem um seriado, né, uma novela, uma minissérie, na verdade, que a Globo fez há muitos anos atrás, mas que a produção é fantástica, chamada A Casa de 7 Mulheres, né, A Casa das 7 Mulheres. Quem tem acesso aí a Globoplay, eu acho que tem disponível também no YouTube, pode assistir, é uma minissérie fantástica que mostra um pouco sobre esse contexto da Farroupilha, né, um grande conflito, uma grande revolta desse período regencial, a maior delas, né, dura aí 10 anos, foi repreendida apenas 5 anos depois de 5 anos de implementação do Segundo Reinado, tá? Uma citação também do Boris Fausto, né, um historiador que aborda a história do Brasil. Não se pode afirmar com segurança que os farrapos desejavam separar-se do Brasil, formando um novo país com o Uruguai e as províncias do Prata.
Seja como for, um ponto comum entre os rebeldes era o de fazer o Rio Grande do Sul, pelo menos, uma província autônoma, com rendas próprias, livre de centralização do poder imposta pelo Rio de Janeiro. Então, é uma revolta que tem um cunho separatista, certo? Sob a liderança do Barão de Caxias, as forças imperiais tentavam instituir a repressão ao movimento. A partir daí, o Duque de Caxias iniciou os diálogos que deram fim ao movimento separatista. E em 1844, depois da derrota farroupilha na Batalha dos Porrongos, um grupo de líderes separatistas foi enviado à capital federal para dar início a negociações de paz. Após várias reuniões, se estabeleceram os termos do Convênio do Ponche Verde, em março de 1845. Com a assinatura do acordo, foi concedida anistia geral aos revoltosos, o saneamento das dívidas dos governos revolucionários e a libertação dos escravos que participaram da Revolução. Uma grande diferença também dessa revolta foi a participação dos escravos e com a promessa de que seriam alforriados ao fim dessa revolta. Então, vários deles participaram ali desse período também. Devido às crescentes agitações políticas do período, além das revoltas que ocorriam em algumas províncias e unidade territorial e política do Brasil, estava abalada. A grande motivação dessa revolta, da farroupilha, foi o preço do charque, da carne seca. Dentre outros fatores, obviamente, também estavam aí a insatisfação com esse período regencial, mas aquele motivo central que vai impulsionar que impulsionou a revolta da farroupilha foi o preço aí da carne de sol, Seguindo aqui, devido a essas grandes agitações, dessas crescentes agitações políticas do período, além das revoltas que ocorriam em algumas províncias, a unidade territorial e política do Brasil estava abalada. Este temor, claro, era observado com maior vivacidade pela ala conservadora da política brasileira, formada por pessoas ligadas à corte. O clima era bem instável e já havia, desde 1835, vontade de que Dom Pedro II ocupasse o trono, mesmo sem idade para tal. Com o tempo, foi crescendo a ideia de que a figura do jovem Pedro II, ocupando o trono e ditando os rumos do país, seria a única salvação para os problemas do Brasil. Essas revoltas regenciais trazem um medo grande de que eles estivessem ali perdendo essa unidade territorial, que estava sendo construída. Então, esse medo por conta aí dessa descentralização e de todas essas revoltas faz com que aconteça o golpe da maioridade, que haja articulação política para que ocorresse esse golpe da maioridade. De acordo com a Constituição, Dom Pedro II só atingiria a sua maioridade quando completasse 18 anos. No entanto, foi fundado o Clube da Maioridade, que acionou a campanha da maioridade, um movimento que defendia a ideia de que Dom Pedro II, mesmo com menos de 15 anos, estava preparado para assumir o governo do Brasil. O Partido Liberal apresentou um projeto para a antecipação da maioridade do imperador, declarando Pedro II como maior de idade. Mas as forças conservadoras se colocaram em oposição aos liberais, que, por sua vez, foram às ruas fazer manifestações e recebendo o apoio do povo. E com toda essa pressão popular, em meados de 1840, Dom Pedro II foi considerado maior de idade, com 15 anos incompletos, dando início ao segundo reinado, que vai terminar apenas em 1889. Olha só que interessante, meninos. O golpe da maioridade foi articulado, apoiado pelos liberais, e teve oposição dos conservadores, tá? Por que isso? Porque os liberais temiam que ocorresse essa desintegração desse Brasil. Os conservadores queriam que terminasse esse período regencial, que Dom Pedro II terminasse, de fato, chegasse aos 18 anos e tivesse uma formação mais completa e estivesse mais preparado para assumir o trono brasileiro. Por isso, esses liberais vão às ruas e, no final das contas, ali em 1840, acontece esse golpe da maioridade e ele assume o trono, dando início ao período do segundo reinado. Certo? Espero que vocês tenham entendido.
Se tiver ficado alguma dúvida ainda, mande mensagem lá no WhatsApp que a gente conversa, porque esse período regencial é muito importante aqui nos vestibulares, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.